Paz do Senhor, queridos, aqui é a pastora Ilza Franco. Vamos dar continuidade ao estudo predestinados, eleitos versus não eleitos. Estamos na parte 3. Os eleitos salvos recebem o Espírito Santo como garantia. Ao nos convertermos, podemos e devemos receber o Espírito Santo. Ele é o selo de garantia de que o nosso nome continua no livro da vida. Paulo fala aos Efésios, no capítulo 1, versos 13 e 14, o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aleluia. O Espírito Santo deve se tornar o nosso amigo, pois a sua presença faz toda a diferença em nossa caminhada de santificação. Por quê? Ele nos leva a toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas, ele nos faz lembrar de tudo que Jesus disse, ele dá testemunho de Jesus, ele dá poder para sermos testemunhas, mártires do Evangelho. Isso tudo deve nos levar a ter fé em Deus e em suas promessas, ter amor pelos santos, buscar a revelação no pleno conhecimento do Pai e ter os olhos do coração iluminados pelo Espírito Santo. Ter consciência da esperança que temos devido à eleição, entender a importância da riqueza da glória da sua herança, entender qual a suprema grandeza do seu poder sobre nós. O que faz com que o nome seja riscado do livro da vida? Quando o povo de Israel levantou o bezerro de ouro no deserto, em clara rebeldia contra Deus, atraindo a sua ira contra eles, Moisés se colocou diante do Senhor e lhe fez um pedido muito ousado, dizendo: perdoes o pecado, senão risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Está lá em Êxodo 32, versos 32 e 33. A nossa caminhada como pessoas salvas e regeneradas deve acontecer como diz Provérbios 4:18, 4:8. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Se isso não acontece, devido ao descuido com as coisas de Deus, vem o esfriamento. E dependendo do tipo de ensinamento que a pessoa recebe, sua fé fica abalada e pode chegar ao ponto de relegar a fé e abandonar o caminho da salvação, como nós estaremos explicando em 1 Coríntios 3, 10 ao 17. Quando isso ocorre, a palavra de Deus diz que é impossível outra vez renová-los para arrependimento. É doloroso esse versículo, mas é bíblico, está lá, está registrado em Hebreus 6, versos 4 a 7. Por isso, o próprio escritor aos Hebreus aconselha: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Hebreus 3, versos 12 e 13. Outra realidade triste: muitos são chamados e poucos os escolhidos. Nem todos os que estão registrados no livro da vida se tornarão aptos para entrar no reino dos céus. A parábola das bodas, que está registrada em Mateus 22, de 1 a 14, o Senhor Jesus ilustra essa verdade. Diz assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, tudo está pronto, venham para a festa.
Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele e atirem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nessa parábola, Jesus mostra a situação específica do povo judeu, herdeiros da promessa, mas que não deram importância ao convite para a celebração da festa. Sendo assim, o convite é estendido aos gentios, considerados pelos judeus como indignos de salvação. O que o Senhor Jesus quis nos ensinar? Muitas pessoas estavam destinadas à salvação. Seus nomes estavam escritos no livro da vida, porém não deram importância a isso e rejeitaram o convite para a salvação. No entanto, os gentios, que os judeus consideravam incapazes de alcançar a salvação, aceitaram o convite e se prepararam. Isso quer dizer que os gentios não tinham seus nomes no livro da vida? É claro que seus nomes estavam ali, tanto que receberam o convite e aceitaram. Lembremos-nos do que Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João 6, 44, 45. Quando os eleitos podem perder a chance de salvação? A Bíblia aponta pelo menos 4 situações que podem levar os eleitos a perder a chance de serem salvos. Quando o fundamento é destruído, quando ele rejeita a salvação, quando não se arrepende e quando abandona a fé. Vamos ver cada um dessas situações. Quando o fundamento é destruído. Para entendermos isso, vamos ver o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, com seu zelo pela verdade do Evangelho, chama a atenção de todos os que se propõem a discipular os convertidos a Cristo. Em sua primeira carta à igreja de Corinto, capítulo 3, versos de 10 a 17, ele traz um entendimento preocupante sobre o material utilizado pelos que ensinam a palavra. Ele diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como sábio construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um se tornará manifesta, pois o dia a demonstrará. Porque será revelada pelo fogo, e o fogo provará qual é a obra de cada um. Se aquilo que alguém edificou sobre o fundamento permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, porém ele mesmo será salvo, mas como que através do fogo. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Paulo diz que lançou o fundamento como prudente construtor e outros edificam sobre ele, porém, cada um veja como edifica. A seguir, utiliza materiais da natureza como ilustração para mostrar o que acontece na vida do novo convertido e do discipulador.
discipulador comprometido com a verdade traz ensinos preciosos, comparados a ouro, prata ou pedras preciosas que não se queimam no fogo. Esses ensinos servirão para fortalecer o discípulo na fé no Senhor Jesus Cristo, de maneira que a sua salvação seja confirmada no dia que o Senhor vier buscar a sua igreja. Isso fará com que o discipulador receba o seu galardão. Aqueles que se propõem a ensinar, mas não têm compromisso com a verdade do Evangelho, ensina qualquer coisa sem se preocupar com o resultado na vida de quem ouve. Esse ensino é comparado à palha, madeira ou feno, altamente inflamável que queima fácil e rápido. Se o que ele ensinar não interferir na compreensão sobre a salvação, ambos serão salvos, porém o discipulador não terá galardão, pois não contribuiu para o fortalecimento da fé de quem o ouviu. Porém, preste bem atenção, se o discipulador, através do seu ensino, fizer com que o novo convertido perca a sua fé em Jesus e na salvação que ele oferece, tornando-se incrédulo, Paulo afirma que esse ensino destrói o santuário de Deus. Ora, o mesmo apóstolo diz nessa mesma carta que somos o santuário, o templo do Espírito. Está lá no capítulo 6, verso 19. Se o santuário de Deus for destruído por causa de ensinos errados, o que ensina será destruído junto com o que o ouviu, porque o fundamento foi destruído. O fundamento é Cristo. Se o ensino que for ministrado à vida daquela pessoa que busca Jesus, afastá-lo da fé na salvação de Jesus, a salvação gratuita, esse fundamento é destruído. Então, tanto quem ensinou como quem recebeu esse ensinamento vão ser destruídos. Falando nisso, em 2 Pedro 2, do 1 ao 19, o apóstolo ensina que, assim como Deus não poupou os anjos que pecaram, lançando-os no inferno, enquanto aguardam o julgamento, ele também não poupará os falsos mestres que intentam fazer com que o povo desvie da verdade. Outro perigo que o salvo sofre e que ele passa de perder a salvação é quando realmente ele rejeita. Olha o que o escritor aos Hebreus fala no capítulo 6, versos 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à zombaria. O escritor da carta aos Hebreus afirma categoricamente que é impossível outra vez renovar para arrependimento a pessoa que perder a fé, mesmo depois de ter sido salva, receber o Espírito Santo, ter comprovado que a palavra de Deus é boa, ter conhecido o poder do mundo vindouro preparado para os salvos. A pessoa que perde o interesse por tudo isso e cai novamente nas garras do pecado e rejeita de forma consciente a salvação, a palavra afirma ser impossível herdar tudo o que perdeu. O seu fim é ser queimado, assim como a terra que produz espinhos e abrolhos. Que coisa triste, meu Deus. O apóstolo Pedro também fala sobre isso ao dizer que, se a pessoa que conheceu o Senhor e Salvador Jesus Cristo se deixa enredar pelo pecado e de novo é vencida, o seu estado é muito pior do que o primeiro
e o compara ao cão que volta ao vômito e à porca lavada que volta a revolver-se na lama. Está registrado na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 20 e 22. Outro perigo é quando a pessoa não se arrepende. É eleito, mas não se arrepende. Os judeus eram o povo eleito. No entanto, muitos se tornaram endurecidos pelo pecado e não conseguiram perceber o autor da vida que andou entre eles e lhes pregou a necessidade de arrependimento. Quando alguns deles quiseram insinuar que os que morreram sob a tirania de Pilatos e os que foram mortos devido à queda de uma torre eram pecadores, Jesus adverte: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Outro perigo é quando a pessoa abandona a fé. Muitos eleitos, por se deixarem endurecer ao afastar-se da verdade do Evangelho, abrindo mão de estar junto com outras pessoas que o poderiam ajudar a manter a fé e a comunhão com Deus, chegam ao ponto de não conseguirem mais perceber o perigo que estão correndo, deixando-se levar pelo engano do pecado. Lá, mais uma vez, o escritor aos Hebreus adverte: tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Paulo afirma que um dos sinais de que Jesus estará prestes a vir buscar os seus é a apostasia, que nada mais é que o abandono da fé. Estaremos finalizando esse tema no próximo vídeo, não perca. Se você gostou, não deixe de dar o seu like, se inscrever, compartilhar para que outras pessoas sejam abençoadas. Amém.